Eric Hobsbawm. 11. A Era dos Extremos. 10. A Revolução Social, 1945-90. Lili, minha avó conta pra gente as coisas da depressão. Você também podia ler a respeito. Roy, vivem dizendo que a gente devia estar feliz por ter comida e tudo mais, porque nos anos 30 diziam que a gente, os pobres, estava tudo morrendo de fome, sem emprego e essa coisa toda. Book que, eu nunca tive uma depressão, por isso ela não me preocupa mesmo. Roy, pelo que eu soube, você ia detestar viver naquele tempo. Book que, ora, eu não estou vivendo naquele tempo. Studies Terkel, Art Times, 1970, páginas 22, 23. Quando o general de Gaulle chegou ao poder, havia 1 milhão de aparelhos de televisão na França. Quando saiu, havia 10 milhões. O Estado é sempre uma questão de showbiz. Mas o Estado Teatro de ontem era coisa muito diferente do Estado TV que existe hoje. Regis Debray, 1994, página 34. 1. Quando enfrentam o que seu passado não as preparou para enfrentar, as pessoas tateiam em busca de palavras para dar nome ao desconhecido, mesmo quando não podem defini-lo nem entendê-lo. Em determinado ponto do terceiro quartel do século, podemos ver esse processo em andamento entre os intelectuais do Ocidente. A palavra-chave era a pequena preposição após, geralmente usada na forma latinizada pós ou post como prefixo para qualquer dos inúmeros termos que durante algumas gerações foram usados para assinalar o território mental da vida no século XX. O mundo, ou seus aspectos relevantes, tornou-se pós-industrial, pós-imperial, pós-moderno, pós-estruturalista, pós-marxista, pós-Gutenberg, qualquer coisa. Como os funerais, esses prefixos tomaram conhecimento oficial da morte sem implicar qualquer consenso, ou na verdade certeza, sobre a natureza da vida após a morte. Assim a transformação mais sensacional, rápida e universal na história humana entrou na consciência das mentes pensadoras que a viveram. Essa transformação é o tema do presente capítulo. A novidade dessa transformação está tanto em sua extraordinária rapidez quanto em sua universalidade. Claro, as partes desenvolvidas do mundo, isto é, para fins práticos, as partes central e ocidental da Europa e América do Norte, além de uma pequena faixa de ricos e cosmopolitas em toda parte, há muito viviam no mundo de constante mudança, transformação tecnológica e inovação cultural. Para eles, a revolução da sociedade global significou uma aceleração ou intensificação de movimento a que já se achavam acostumados em princípio. Afinal, os nova-iorquinos de meados da década de 1930 já olhavam para cima e viam um arranha-céu, ou empiristante Building, 1934, cuja altura só foi ultrapassada na década de 1970, e mesmo então por uns modestos 30 metros, mais ou menos. Foi preciso algum tempo para se notar, e outro tanto para se avaliar, a transformação de crescimento material quantitativo em distúrbios qualitativos da vida, mesmo naquelas partes do mundo. Mas para a maior parte do globo as mudanças foram igualmente súbitas e sísmicas. Para 80% da humanidade, a Idade Média acabou de repente em meados da década de 1950. Ou talvez melhor, sentiu-se que ela acabou na década de 1960. Em muitos aspectos, os que viveram de fato essas transformações na hora não captaram toda a sua extensão, pois as experimentaram paulatinamente, ou como mudanças na vida dos indivíduos que, por mais dramáticas que sejam, não são concebidas como revoluções permanentes. Porque a decisão da população rural de procurar trabalho na cidade implicaria, na mente deles, uma transformação mais duradoura do que o engajamento nas forças armadas ou em qualquer setor da economia de guerra implicou para homens e mulheres britânicos e alemães nas duas guerras mundiais. Eles não pretendiam mudar seu estilo de vida para sempre, mesmo que acabassem por fazê-lo. São os que os veem de fora, revisitando periodicamente os cenários de tais transformações, que reconhecem quanta coisa mudou. Como estava absolutamente diferente, por exemplo, a Valença de princípios da década de 1980 da mesma cidade e região na década de 1950, quando este escritor vira pela última vez aquela parte da Espanha.
Como se sentiria desorientado um camponês siciliano que dormisse e acordasse 2 décadas depois? Na verdade, um bandido local que ficara na prisão por 2 décadas a partir de meados da década de 1950, quando voltasse aos arredores de Palermo, nesse entretempo tornados irreconhecíveis pela especulação imobiliária. Onde antes havia vinhedos, hoje há palácio, ele me disse, balançando a cabeça, descrente. De fato, a rapidez da mudança foi tal que o tempo histórico podia ser medido em intervalos ainda mais curtos. Menos de 10 anos, 1962, 71, separaram uma Cusco onde, fora dos limites da cidade, a maioria dos homens índios ainda usava trajes tradicionais de uma Cusco onde uma substancial proporção deles já usava o cholo, isto é, roupas europeias. No fim da década de 1970, barraqueiros na feira de uma aldeia mexicana já faziam as contas de seus clientes em pequenas calculadoras de bolso japonesas, ali desconhecidas no início da década. Não há meio de leitores não velhos e viajados o suficiente para ter visto a história mudar dessa maneira, a partir de 1950, tentarem reproduzir essas experiências, embora a partir da década de 1960, quando os jovens ocidentais descobriram que viajar a países do terceiro mundo era factível e estava na moda, tudo o que se tem precisado para ver a transformação global é um par de olhos abertos. De qualquer modo, os historiadores não podem continuar satisfeitos com imagens e historinhas, por mais significativas que sejam. Precisam especificar e contar. A mudança social mais impressionante e de mais longo alcance da segunda metade deste século, e que nos isola para sempre do mundo do passado, é a morte do campesinato. Pois, desde a era neolítica a maioria dos seres humanos vivia da terra e seu gado ou recorria ao mar para a pesca. Com exceção da Grã-Bretanha, camponeses e agricultores continuaram sendo uma parte maciça da população empregada, mesmo em países industrializados, até bem adiantado o século XX. Tanto assim que nos dias de estudante deste escritor, na década de 1930, a recusa dos camponeses a desaparecer ainda era usada correntemente como um argumento contra a previsão de Karl Marx de que eles se extinguiriam. Afinal, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, só havia um país industrial, além da Grã-Bretanha, onde a agricultura e a pesca empregavam menos de 20% da população, a Bélgica. Mesmo na Alemanha e nos Estados Unidos, as maiores economias industriais, a população agrícola, apesar de estar de fato em declínio constante, ainda equivalia mais ou menos a 1/4 dos habitantes. Na França, Suécia e Áustria, ainda estava entre 35% e 40%. Quanto aos países agrários atrasados, digamos, na Europa, a Bulgária e a Romênia, cerca de 4 em cada 5 habitantes trabalhavam na terra. Contudo, vejam o que aconteceu no terceiro quartel do século. Talvez não seja demasiado surpreendente o fato de que, no início da década de 1980, menos de 3 em cada 100 britânicos ou belgas estavam na agricultura, de modo que era muito mais provável o britânico médio, no decorrer de sua vida diária, encontrar uma pessoa que outrora trabalhara a terra na Índia ou Bangladesh do que no Reino Unido. A população agrícola dos Estados Unidos caíra para idêntica proporção, mas, em vista de seu acentuado declínio há muito tempo, isso era menos surpreendente do que o fato de essa minúscula fração da força de trabalho ter condições de abastecer os Estados Unidos e o mundo com indizíveis quantidades de alimentos. O que poucos na década de 1940 poderiam prever era que, no início da de 1980, nenhum país a oeste das fronteiras da Cortina de Ferro tivesse mais de 10% de sua população na atividade agrícola, com exceção da República da Irlanda, que estava apenas um pouco acima deste número, e dos Estados Ibéricos. Mas fala por si mesmo o fato de na Espanha e em Portugal o número de pessoas empregadas na agricultura, que atingia pouco menos da metade da população em 1950, estar reduzido 14,5% e 17,6%, respectivamente, 30 anos depois. O campesinato espanhol foi reduzido à metade em 20 anos após 1950, o português nos 20 anos após 1960, ILO, 1990, tabela do ASA.
File, 1989. São números espetaculares. No Japão, por exemplo, os camponeses foram reduzidos de 52,4% da população em 1947 a 9% em 1985, isto é, entre a época em que um jovem soldado voltou das batalhas da Segunda Guerra Mundial e aquela em que se aposentou de sua posterior carreira civil. Na Finlândia, para tomar uma história da vida real conhecida do escritor, uma jovem nascida como filha de um agricultor, e que se tornou esposa de um agricultor no primeiro casamento, teve condições, antes de muito entrada na meia-idade, de transformar-se numa intelectual cosmopolita e figura política. Mas também, em 1940, quando o pai dela morreu na Guerra de Inverno contra a Rússia, deixando mãe e bebê na propriedade da família, 57% dos finlandeses eram agricultores e madeireiros. Quando ela estava com 45 anos, menos de 10% o eram. Que haverá de mais natural, nessas circunstâncias, do que os finlandeses começarem como camponeses e acabarem em circunstâncias bastante diferentes. Contudo, se a previsão de Marx de que a industrialização eliminaria o campesinato estava por fim evidentemente se concretizando em países de rápida industrialização, o fato realmente extraordinário foi o declínio da população agrícola em países cuja óbvia falta desse desenvolvimento as Nações Unidas tentavam disfarçar com uma variedade de eufemismos para as palavras atrasado e pobre. No momento mesmo em que esperançosos jovens esquerdistas citavam a estratégia de Mao Tse-tung para fazer triunfar a revolução pela mobilização de incontáveis milhões de habitantes da zona rural contra os encastelados bastiões do status quo, esses mesmos milhões abandonavam suas aldeias e mudavam-se para as cidades. Na América Latina, a porcentagem de camponeses se reduziu à metade em 20 anos na Colômbia, 1951, 73, no México, 1960, 80, e, quase, no Brasil, 1960, 80. Caiu em 2/3, ou quase isso, na República Dominicana, 1960, 81, Venezuela, 1961, 81, e Jamaica, 1953, 81. Em todos esses países, com exceção da Venezuela, no fim da Segunda Guerra Mundial os camponeses formavam metade, ou a maioria absoluta, da população ocupada. Mas já em 1970 não havia na América Latina, fora dos mini-estados da tripa de terra centro-americana e do Haiti, um único país em que os camponeses não fossem minoria. A situação era semelhante nos países do Islã Ocidental. O número de agricultores na Argélia diminuiu de 75% da população para 20%. Na Tunísia, de 68% para 23% em pouco mais de 30 anos. O Marrocos, menos acentuadamente, perdeu sua maioria camponesa em 1971, 82. A Síria e o Iraque ainda tinham metade de seus habitantes na agricultura em meados da década de 1950. 20 anos depois, o primeiro reduzirá essa porcentagem à metade, e o segundo a menos de 1/3. O Irã caiu de cerca de 55% de camponeses em meados da década de 1950 para 29% em meados da de 1980. Enquanto isso, claro, os camponeses da Europa agrária ainda aravam a terra. Na década de 1980, mesmo os antigos bastiões da agricultura camponesa no leste e sudeste do continente não tinham mais de 1/3, mais ou menos, de sua força de trabalho no campo. Romênia, Polônia, Iugoslávia, Grécia, e alguns muito menos, notadamente a Bulgária, 16,5% em 1985. Só um bastião camponês restava na Europa e no Oriente Médio ou seus arredores, a Turquia, onde o campesinato declinou, mas em meados da década de 1980 ainda continuava sendo maioria absoluta. Só 3 regiões do globo permaneceram essencialmente dominadas por aldeias e campos: a África subsaariana, o sul e o sudeste da Ásia continental e a China. Apenas nessas regiões era possível encontrar países que tinham passado ao largo do declínio dos agricultores, nos quais os que plantavam e cuidavam de animais continuaram sendo durante todas as tempestuosas décadas uma proporção constante da população,
mais de 90% no Nepal, cerca de 70% na Libéria, cerca de 60% em Gana, ou mesmo, um tanto surpreendentemente, cerca de 70% na Índia durante todos os 25 anos após a independência e um pouco menos, 66,4%, mesmo em 1981. Essas regiões de dominação camponesa ainda representavam reconhecidamente metade da raça humana no fim do nosso período. Contudo, mesmo elas já desmoronavam pelas bordas sob as pressões do desenvolvimento econômico. O sólido bloco camponês da Índia era cercado por países cujas populações agrícolas declinavam muito depressa, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka, onde os camponeses há muito haviam deixado de ser maioria. Como ocorrerá, na década de 1980, na Malásia, Filipinas e Indonésia e, claro, nos novos estados industriais do leste da Ásia, Taiwan e Coreia do Sul, que tinham mais de 60% de seus habitantes nos campos ainda em 1961. Além disso, na África, a predominância camponesa de vários países do sul era uma ilusão dos bantustas. A agricultura, praticada sobretudo por mulheres, era o lado visível de uma economia que na verdade dependia em grande parte das remessas da mão de obra masculina migrante para as cidades e minas brancas no sul. O estranho nesse maciço e silencioso êxodo do campo na maior parte da massa de terra do mundo, e mais ainda de suas ilhas, é que só parcialmente se deveu ao progresso agrícola, pelo menos nas antigas áreas camponesas. Como vimos, capítulo 9, os países industriais desenvolvidos, com uma ou duas exceções, também se transformaram nos grandes produtores agrícolas para o mercado mundial, e fizeram isso enquanto reduziam sua população agrícola a uma porcentagem pequena, e às vezes absurdamente minúscula, de seu povo. Isso foi conseguido graças a uma extraordinária explosão de produtividade per capita, de capital intensivo, promovida pelos agricultores. O aspecto imediato mais visível foi a expressiva quantidade de maquinário que o agricultor em países ricos e desenvolvidos tinha agora à sua disposição, e que realizava os grandes sonhos de abundância com a agricultura mecanizada que inspiravam todos aqueles tratoristas de peito nu das fotos de propaganda da jovem República Soviética, e a que a agricultura soviética tão simbolicamente não correspondeu. Menos visíveis, mas igualmente significativas, foram as realizações cada vez mais impressionantes da química agrícola, criação seletiva e biotecnologia. Nessas circunstâncias, a agricultura simplesmente não mais precisava dos números de mãos e braços sem os quais, nos dias pré-tecnológicos, uma safra não podia ser colhida, nem na verdade do número de famílias camponesas regulares e seus empregados permanentes. E onde precisava, o transporte moderno tornava desnecessário mantê-los no campo. Assim, na década de 1970, criadores de ovelhas em Perthshire, Escócia, acharam economicamente compensador importar hábeis tosqueadores especializados da Nova Zelândia para a curta temporada de tosquia local, que, naturalmente, não coincidia com a do hemisfério sul. Nas regiões pobres do mundo, a revolução agrícola não esteve ausente, embora fosse mais irregular. Na verdade, não fosse pela irrigação e a contribuição da ciência, através da chamada Revolução Verde, por mais controvertidas que possam ser as consequências de ambas a longo prazo, grandes partes do Sudeste e Sul da Ásia teriam sido incapazes de alimentar uma população que se multiplicava velozmente. Contudo, no todo, os países do terceiro mundo e partes do antes ou ainda socialista, segundo mundo não mais se alimentavam a si mesmos, e muito menos produziam os grandes excedentes exportáveis de alimentos que se poderiam esperar de países agrários. Na melhor das hipóteses, eram encorajados a concentrar-se em safras especializadas para o mercado do mundo desenvolvido, enquanto seus camponeses, quando não compravam os baratos excedentes de alimentos exportados do norte, continuavam ceifando e arando à maneira antiga, de mão de obra intensiva. Não havia motivo para deixarem uma agricultura que precisava de seu trabalho, a não ser talvez a explosão populacional, que poderia fazer a terra escassear. Mas as
Regiões das quais os camponeses saíam em massa eram muitas vezes, como na América Latina, pouco povoadas e cultivadas, e tinham romeiras abertas para as quais uma pequena proporção dos compatriotas migrava como poceiros e colonos livres, frequentemente, como na Colômbia e no Peru, oferecendo a base para movimentos de guerrilha locais. Por outro lado, as regiões asiáticas em que o campesinato se manteve melhor foram talvez a zona mais densamente assentada do mundo, com densidades por milha quadrada que iam de 250 a 2.000. A média para a América Latina é 41,5. Quando o campo se esvazia, as cidades se enchem. O mundo da segunda metade do século XX tornou-se urbanizado como jamais fora. Em meados da década de 1980, 42% de sua população era urbana, e, não fosse o peso das enormes populações rurais da China e da Índia, que totalizavam 3/4 de camponeses asiáticos, teria sido maioria. Population, 1984, p. 214. Mas mesmo nos núcleos do interior rural as pessoas se mudavam dos campos para as cidades, e sobretudo para a cidade grande. Entre 1960 e 1980, a população urbana do Quênia dobrou, embora em 1980 só tivesse alcançado 14,2%. Mas quase 6 em cada 10 habitantes urbanos agora viviam em Nairobi, enquanto 20 anos antes eram só 4 em 10. Na Ásia, multiplicaram-se as cidades de muitos milhões de habitantes, em geral capitais. Seul, Teherã, Karachi, Jakarta, Manila, Nova Delhi, Bangkok, todas tinham entre 5 milhões e 8 milhões de habitantes em 1980, e esperava-se que tivessem entre 10 milhões e 13,5 milhões no ano 2000. Em 1950, nenhuma delas, com exceção de Jakarta, tinha mais que cerca de 1,5 milhão. World Resources, 1986. De fato, de longe as mais gigantescas aglomerações urbanas no fim da década de 1980 eram encontradas no Terceiro Mundo. Cairo, Cidade do México, São Paulo e Xangai, cujas populações se contavam na casa das dezenas de milhões. Pois, paradoxalmente, embora o mundo desenvolvido continuasse muito mais urbanizado que o mundo pobre, a não ser por partes da América Latina e da zona islâmica, suas cidades gigantescas se dissolviam. Haviam atingido o auge no início do século XX, antes que a fuga para os subúrbios e comunidades satélite fora das cidades se acelerasse, e os velhos centros urbanos se tornassem cascas ocas à noite, quando os trabalhadores, compradores e os que buscavam diversão voltavam para casa. Enquanto a Cidade do México quase quintuplicava nos 30 anos após 1950, Nova York, Londres e Paris lentamente saíam do time das grandes cidades, ou caíam para escalões mais baixos. Contudo, de modo curioso, o velho e o novo mundo convergiam. A cidade grande, típica do mundo desenvolvido, tornou-se uma região de assentamentos conectados, em geral concentrados numa área ou áreas centrais de comércio ou administração reconhecíveis do ar, como uma espécie de cadeia de montanhas de prédios altos e arranha-céus, a não ser onde, como em Paris, essas construções não eram permitidas. Só a interconexão, ou talvez o colapso do tráfego motorizado privado sob a maciça pressão dos carros particulares, foram demonstrados, a partir da década de 1960, por uma nova revolução no transporte público. Jamais, desde a primeira construção de sistemas de bonde e metrô urbanos em fins do século XIX, tantos novos sistemas de metrô e transporte rápido suburbanos foram construídos ao mesmo tempo, de Viena a São Francisco, de Seul ao México. Simultaneamente, a descentralização se espalhou, à medida que a maioria das comunidades ou complexos suburbanos componentes dessas cidades desenvolvia seus próprios serviços de lojas e lazer, notadamente através de shopping centers na periferia, no que os americanos foram pioneiros. Por outro lado, a cidade do Terceiro Mundo, embora também ligada por sistemas de transporte, em geral obsoletos e inadequados, e uma miríade de ônibus privados e táxis coletivos caindo aos pedaços, não podia deixar de ser dispersa e desestruturada, quando mais não fosse porque não há como não serem aglomerações de 10 a 20 milhões, sobretudo se a maior parte de seus assentamentos permanentes começou como favelas baixas, quase sempre estabelecidas por grupos
grupos de poceiros num espaço aberto baldio. Os habitantes dessas cidades às vezes têm de gastar várias horas por dia viajando na ida e volta do emprego, pois o emprego estável é precioso, e podem estar dispostos a fazer peregrinações de igual extensão a lugares de ritual público como o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, 200 mil lugares, onde os cariocas adoram as divindades do futebol, mas na verdade as conturbações do velho e do novo mundo eram cada vez mais reuniões de comunidades nominalmente, ou, no Ocidente, muitas vezes formalmente, autônomas, embora no rico Ocidente, pelo menos nos arredores, contivessem muito mais espaços verdes que nos superpovoados leste e sul. Enquanto nos cortiços e favelas os seres humanos viviam em simbiose com os resistentes ratos e baratas, a estranha terra de ninguém entre cidade e campo que cercava o que restava dos centros urbanos do mundo desenvolvido era colonizada pela fauna dos bosques. Doninha, raposa e guaxinim. 2. Quase tão dramático quando o declínio e queda do campesinato, e muito mais universal, foi o crescimento de ocupações que exigiam educação secundária e superior. A educação primária, universal, isto é, alfabetização básica, era na verdade a aspiração de todos os governos, tanto assim que no fim da década de 1980 só os estados mais honestos e desválidos admitiam ter até metade de sua população analfabeta, e só 10, todos, com exceção do Afeganistão, na África, estavam dispostos a admitir que menos de 20% de sua população sabia ler e escrever. E a alfabetização fez um progresso sensacional, não menos nos países revolucionários sob governo comunista, cujas realizações neste aspecto foram de fato as mais impressionantes, mesmo quando as afirmações de ter liquidado o analfabetismo num período implausivelmente curto eram às vezes otimistas. Contudo, se a alfabetização em massa era geral ou não, a demanda de vagas na educação secundária e sobretudo superior multiplicou-se em ritmo extraordinário. E o mesmo se deu com o número de pessoas que a tinham tido ou estavam tendo. A explosão de números foi particularmente dramática na educação universitária, até aí tão incomum que chegava a ser demograficamente negligenciável, a não ser nos Estados Unidos. Antes da Segunda Guerra Mundial, mesmo a Alemanha, França e Grã-Bretanha, três dos maiores países mais desenvolvidos e instruídos, com uma população total de 150 milhões, não tinham juntos mais que aproximadamente 150 mil universitários, 1/10% de suas populações somadas. Contudo, no fim da década de 1980 os estudantes eram contados aos milhões na França, República Federal da Alemanha, Itália, Espanha e União Soviética, para citar apenas países europeus, isso sem falar no Brasil, Índia, México, Filipinas e, claro, Estados Unidos, que tinham sido pioneiros na educação universitária em massa. A essa altura, em países educacionalmente ambiciosos, os estudantes formavam mais de 2,5% da população total, homens, mulheres e crianças, ou mesmo, em casos excepcionais, mais de 3%. Não era incomum 20% do grupo etário de 20 a 24 anos estar recebendo a educação formal. Mesmo os países academicamente mais conservadores, Grã-Bretanha e Suíça, haviam aumentado essa taxa para 1,5%. Além disso, alguns dos corpos estudantis relativamente maiores se encontravam em países longe de avançados. Equador, 3,2%, Filipinas, 2,7%, ou Peru, 2%. Tudo isso era não apenas novo, mas bastante súbito. O fato mais impressionante, extraído do estudo dos universitários latino-americanos em meados da década de 1960, é que eram tão poucos em número. Liebman, Walker e Glaser, 1972, p. 35, escreveram estudiosos americanos durante aquela década, convencidos de que isso refletia um modelo básico elitista europeu de educação superior ao sul do Rio Grande. E isso apesar do fato de que os números deles vinham crescendo cerca de 8% ao ano. Na verdade, só na década de 1960 se tornou inegável que os estudantes tinham constituído, social e politicamente, uma força muito mais importante do que jamais haviam sido, pois em 1968 as explosões de radicalismo estudantil em todo o mundo falaram mais alto que as estatísticas.
Mas também estas se tornaram impossíveis de ignorar. Entre 1960 e 1980, para ficar na Europa bem escolarizada, o número de estudantes triplicou ou quadruplicou no país mais típico, exceto onde se multiplicou por 4 ou 5, como na Alemanha Federal, Irlanda e Grécia, por 5 a 7, como na Finlândia, Islândia, Suécia e Itália, e por 7 a 9, como na Espanha e Noruega. Burloio, 1983, pp. 62, 3. À primeira vista, parece curioso que, no todo, a corrida para as universidades tenha sido menos acentuada nos países socialistas, apesar do orgulho deles quanto à educação, e no caso da China de Mao aberrante. O grande timoneiro praticamente aboliu toda a educação superior durante a Revolução Cultural, 1966-76. À medida que os problemas dos sistemas socialistas aumentavam nas décadas de 1970 e 1980, eles ficavam mais para trás do Ocidente. A porcentagem da população na Hungria e Tchecoslováquia que recebia educação superior era menor do que em praticamente todos os outros estados europeus. Isso parecerá tão curioso a um segundo olhar. Talvez não. O extraordinário crescimento da educação superior, que no início da década de 1950 produziu pelo menos 7 países com mais de 100 mil professores no nível universitário, deveu-se à pressão do consumidor, a que os governos socialistas não estavam preparados para responder. Era óbvio para planejadores e governos que a economia moderna exigia muito mais administradores, professores e especialistas técnicos que no passado, e que eles tinham de ser formados em alguma parte, e as universidades ou instituições semelhantes de educação superior vinham, por tradição, funcionando em grande parte como escolas de formação para o serviço público e as profissões especializadas. Mas embora isso, tanto quanto a tendência geral democrática, justificasse a substancial expansão da educação superior, a escala da explosão estudantil excedia em muito o que o planejamento racional poderia ter previsto. Na verdade, as famílias corriam a pôr os filhos na educação superior sempre que tinham a opção e a oportunidade, porque esta era de longe a melhor chance de conquistar para eles uma renda melhor e, acima de tudo, um status social superior. Dos estudantes latino-americanos, entrevistados por pesquisadores americanos em meados da década de 1960 em vários países, entre 79% e 95% estavam convencidos de que o estudo os colocaria numa classe social superior dentro de 10 anos. Só entre 21% e 38% achavam que o estudo ia trazer-lhes um status econômico muito superior ao de suas famílias. Lieberman, Walker e Glaser, 1972. Claro que, quase certamente, lhes daria uma renda maior que a dos não diplomados, e, em países de pequena educação, onde o diploma garantia um lugar na máquina do Estado, e portanto poder, influência e extorsão financeira, podia ser a chave para a verdadeira riqueza. A maior parte dos estudantes, claro, vinha de famílias em melhores condições que a maioria. De que outro modo teriam podido pagar alguns anos de estudo de jovens adultos em idade de trabalho? Mas não necessariamente ricas. Muitas vezes os sacrifícios que os pais faziam eram reais. Já se disse que o milagre educacional coreano se apoiou nas carcaças de vacas vendidas por pequenos agricultores para empurrar os filhos para a honorável e privilegiada classe dos intelectuais. Em 8 anos, 1975-83, os estudantes coreanos aumentaram de 0,8% para quase 3% da população. Ninguém que tenha a experiência de ser o primeiro da família a ir para a universidade em tempo integral terá a menor dificuldade para entender as motivações deles. O grande boom mundial tomou possível para incontáveis famílias modestas, empregados de escritórios e funcionários públicos, lojistas e pequenos comerciantes, fazendeiros e, no Ocidente, até prósperos operários qualificados, pagar estudo em tempo integral para seus filhos. O estado de bem-estar social ocidental, começando com os subsídios americanos para as pracinhas após 1945, ofereceu substancial auxílio estudantil de uma forma ou de outra, embora a maioria dos estudantes ainda esperasse uma vida claramente sem luxo.
Em países democráticos e igualitários, uma espécie de direito dos formados em escolas secundárias a passar automaticamente para escolas superiores era aceito com frequência, a tal ponto que na França a admissão seletiva a uma universidade do Estado ainda era encarada como constitucionalmente impossível em 1991. Nada desse tipo existia nos países socialistas. À medida que rapazes e moças recebiam educação superior, os governos, depois, fora dos Estados Unidos, Japão e uns poucos outros países, as universidades eram mais instituições públicas que privadas. Multiplicavam o número de novos estabelecimentos para recebê-los, sobretudo na década de 1970, quando o número das universidades no mundo quase dobrou. 76. Claro, as colônias recém-independentes, que se multiplicaram na década de 1960, faziam de suas próprias instituições de educação superior um símbolo da independência, assim como uma bandeira, uma empresa aérea ou um exército. Essas massas de rapazes e moças e seus professores, contadas aos milhões ou pelo menos centenas de milhares em todos os estados, a não ser nos muito pequenos e excepcionalmente atrasados, e concentradas em campim ou cidades universitárias grandes e muitas vezes isolados, constituíam um novo fator na cultura e na política. Eram transnacionais, movimentando-se e comunicando ideias e experiências através de fronteiras com facilidade e rapidez, e provavelmente estavam mais à vontade com a tecnologia das comunicações que os governos. Como revelou a década de 1960, eram não apenas radicais e explosivas, mas singularmente eficazes na expressão nacional, e mesmo internacional, de descontentamento político e social. Nos países ditatoriais, em geral elas forneciam os únicos grupos de cidadãos capazes de uma ação política coletiva, e é significativo o fato de que, enquanto outras populações estudantes latino-americanas cresciam, seu número no Chile do ditador militar Pinochet, após 1973, foi forçado a cair de 1,5% para 1,1% da população. E se houve um momento, nos anos de ouro posteriores a 1945, que correspondeu ao levante mundial simultâneo com que os revolucionários sonhavam após 1917, foi sem dúvida 1968, quando os estudantes se rebelaram desde os Estados Unidos e o México, no Ocidente, até a Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia, socialistas, em grande parte estimulados pela extraordinária irrupção de maio de 1968 em Paris, epicentro de um levante estudantil continental. Estava longe de ser a revolução, embora fosse consideravelmente mais que o psicodrama ou teatro de rua descartado por observadores velhos e não simpatizantes como Raymond Aron. Afinal, 1968 encerrou a era do general de Gaulle na França, de presidentes democratas nos Estados Unidos, as esperanças de comunismo liberal na Europa Central comunista e, pelos silenciosos efeitos posteriores do massacre de estudantes de Tlatelolco, assinalou o início de uma nova era na política mexicana. O motivo pelo qual 1968, com seu prolongamento em 1969 e 1970, não foi a revolução, e jamais pareceu que seria ou poderia ser, era que apenas os estudantes, por mais numerosos e mobilizáveis que fossem, não podiam fazê-la sozinhos. A efetividade política deles estava em sua capacidade de agir como sinais e detonadores para grupos maiores, mas que se inflamavam com menos facilidade. A partir da década de 1960, tiveram alguns êxitos nessa atuação. Provocaram enormes ondas de greves operárias na França e Itália em 1968, mas, após 20 anos de melhorias sem paralelos para os assalariados em economias de pleno emprego, revolução era a última coisa em que as massas proletárias pensavam. Só na década de 1980, e mesmo então em países não democráticos muito diferentes, como China, Coreia do Sul e Tchecoslováquia, as rebeliões estudantis pareceram realizar seu potencial de detonar a revolução, ou pelo menos forçar governos a tratá-los como um sério perigo público, massacrando-os em grande escala, como na Praça Tiananmen, em Pequim. Após o fracasso
Dos grandes sonhos, alguns estudantes radicais tentaram de fato fazer a revolução sozinhos, através do terrorismo de pequenos grupos, mas, embora tais movimentos recebessem muita publicidade, com isso atingindo pelo menos um de seus grandes objetivos, raramente tiveram qualquer impacto político sério. Onde ameaçaram tê-lo, foram eliminados rapidamente, tão logo as autoridades decidiram agir. Na década de 1970, com brutalidade sem par e tortura sistemática nas guerras sujas da América Latina, com suborno e negociações escusas na Itália. Os únicos sobreviventes importantes dessas iniciativas na última década do século eram o grupo terrorista nacionalista basco ETA e a guerrilha camponesa teoricamente comunista Sendero Luminoso no Peru, uma indesejada dádiva dos corpos docente e discente da Universidade de Ayacucho a seus compatriotas. No entanto, isso nos deixa com uma questão ligeiramente intrigante. Porque só um movimento desse novo grupo social de estudantes, entre os novos e velhos atores da Era de Ouro, optou pelo radicalismo de esquerda. Pois, se deixarmos de fora rebeldes contrários aos regimes comunistas, mesmo os movimentos estudantes nacionalistas tendiam a pregar o emblema vermelho de Marx, Lenin ou Mao em suas bandeiras até a década de 1980. Em certos aspectos, isso nos leva inevitavelmente muito além da estratificação social, pois o novo corpo estudantil era, por definição, também um grupo de jovens, isto é, encontrava-se no ponto de parada obrigatório na passagem humana pela vida, e além disso continha um crescente e desproporcionalmente grande contingente de mulheres, suspensas entre a impermanência de sua idade e a permanência de seu sexo. Mais tarde examinaremos o desenvolvimento de culturas especiais da juventude, que ligavam estudantes a outros de sua geração, e da nova consciência feminina, que também ia além das universidades. Os grupos jovens, ainda não assentados na idade adulta estabelecida, são o locus tradicional da alegria, motim e desordem, como sabiam até mesmo os reitores de universidades medievais, e as paixões revolucionárias são mais comuns aos 18 anos que aos 35, como tem dito gerações de pais burgueses na Europa a gerações de filhos e, mais tarde, filhas céticos. Na verdade, essa crença se achava tão entranhada nas culturas ocidentais que o establishment em vários países, talvez sobretudo nos latinos dos dois lados do Atlântico, já contava com a militância estudantil, chegando mesmo à guerrilha armada, na geração jovem. Quando muito, era mais um sinal de personalidade agitada do que lerda. Os estudantes da San Marcos, Peru, como dizia a piada, prestavam seu serviço revolucionário em alguma seita ultramaoísta antes de se assentar numa sólida e apolítica profissão de classe média, enquanto ainda prosseguia naquele infeliz país alguma coisa parecida com uma vida normal. Lynch, 1990. Os estudantes mexicanos logo aprenderam que o aparelho do Estado e do partido recrutava seus quadros essencialmente nas universidades. E b. Quanto mais revolucionários fossem os estudantes, maiores as chances de que lhes oferecessem bons empregos após a formatura. Mas, mesmo na respeitável França, tornou-se familiar o ex-maoísta fazer brilhante carreira no serviço público. No entanto, isso não explica por que grupos de jovens obviamente a caminho de um futuro muito melhor que o de seus pais, ou, de qualquer modo, que o da maioria dos não estudantes, se sentiriam, com raras exceções, atraídos pelo radicalismo político. Na verdade, um elevado número deles provavelmente não sentia essa atração, preferindo concentrar-se na obtenção dos diplomas que lhes garantiriam um futuro. No entanto, eram menos notados que o grupo menor, mas ainda assim numericamente grande, dos politicamente ativos, sobretudo quando estes dominavam as áreas visíveis da vida universitária, com manifestações públicas que iam de paredes cobertas de pichação e cartazes a comícios, marchas e piquetes. Ainda assim, mesmo esse grau de radicalização de esquerda era novo nos países desenvolvidos, embora não nos atrasados e dependentes. Antes da Segunda Guerra Mundial, a grande maioria dos estudantes na Europa Central e Ocidental e na América do Norte era política ou de direita. A expressiva explosão do número de estudantes já sugere uma possível resposta. No fim da Segunda Guerra Mundial havia menos de 100 mil estudantes na França.
Em 1960, eram mais de 200 mil, e, nos 10 anos seguintes, esse número triplicou para 651 mil. Flora, 1983, p. 582. Deux, 1990, p. 4. Durante esses 10 anos, o número de estudantes de humanidades multiplicou-se por quase 3,5, e o de ciências sociais, por 4. A consequência mais imediata e direta foi uma inevitável tensão entre essa massa de estudantes, em sua maioria de primeira geração, despejada nas universidades e instituições que não estavam física, organizacional e intelectualmente preparadas para tal influxo. Além disso, à medida que uma crescente proporção de população em idade escolar tinha a oportunidade de estudar, na França era de 4% em 1950, 15,5% em 1970. Ir para a universidade deixou de ser um privilégio especial que já constituía uma recompensa em si, e as limitações que isso impunha a jovens adultos, geralmente sem dinheiro, deixavam-nos mais ressentidos. O ressentimento contra um tipo de autoridade na universidade ampliava-se facilmente para o ressentimento contra qualquer autoridade. Portanto, no Ocidente, inclinava os estudantes para a esquerda. Assim, não surpreende de modo algum que a década de 1960 se tenha tornado a década da agitação estudantil par excellence. Motivos especiais a intensificaram neste ou naquele país: hostilidade e a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, isto é, serviço militar, ressentimento racial no Peru, Lynch, 1990, pp. 32, 7, mas o fenômeno era demasiado geral para exigir explicações especiais ad hoc. E no entanto, num sentido mais geral, mais indefinível, essa nova massa de estudantes ficava, por assim dizer, numa posição meio incômoda em relação ao resto da sociedade. Ao contrário de outras classes ou agrupamentos sociais mais velhos e estabelecidos, eles não tinham, nela, um lugar determinado nem um padrão de relações, pois como poderiam os novos exércitos de estudantes comparar-se aos contingentes relativamente minúsculos do pré-guerra, 40 mil na bem-educada Alemanha de 1939, que não passavam de uma fase juvenil da vida da classe média. Em muitos aspectos, a existência mesma das novas massas implicava questões sobre a sociedade que as engendrara. E as questões a crítica é só um passo. Como nelas se encaixavam? Que espécie de sociedade era aquela? A própria juventude do corpo estudantil, a própria largura do abismo de gerações entre esses filhos do mundo do pós-guerra e seus pais, estes capazes de lembrar e comparar, tornavam seus problemas mais urgentes, sua atitude mais crítica. Pois as insatisfações dos jovens não eram amortecidas pela consciência de ter vivido épocas de impressionante melhoria, ou melhores do que seus pais algum dia esperaram ver. Os novos tempos eram os únicos que os rapazes e moças que iam para a universidade conheciam. Ao contrário, eles sentiam que tudo podia ser diferente e melhor, mesmo não sabendo exatamente como. Os mais velhos, acostumados a tempos de aperto e desemprego, ou pelo menos lembrando-os, não esperavam mobilizações radicais numa época em que, sem dúvida, o incentivo econômico a elas nos países desenvolvidos era menor do que nunca. Mas a explosão de agitação estudantil irrompeu no auge mesmo do grande boom global, porque era dirigida, mesmo que vaga e cegamente, contra o que eles viam como característico daquela sociedade, não contra o fato de que a velha sociedade talvez não houvesse melhorado bastante. Mas, paradoxalmente, o fato de que o ímpeto para o novo radicalismo vinha de grupos não afetados pela insatisfação econômica estimulou mesmo os grupos acostumados a mobilizar-se em base econômica a descobrir que, afinal, podiam pedir mais da nova sociedade do que tinham imaginado. O efeito mais imediato da rebelião estudantil europeia foi uma onda de greves operárias por maiores salários e melhores condições de trabalho. 3. Ao contrário das populações do campo e universitárias, as classes operárias industriais não sofreram terremotos demográficos até que, na década de 1980, começaram a declinar muito visivelmente. Isso é surpreendente, considerando-se o quanto se falava, mesmo da década de 1950 em diante, numa sociedade pós-industrial.
considerando-se como foram revolucionárias, de fato, as transformações técnicas da produção, a maioria das quais economizou, afastou ou eliminou a mão de obra humana. E considerando-se como os partidos e movimentos baseados na classe operária entraram obviamente em crise após 1970 ou por volta dessa data. Contudo, a impressão generalizada de que de alguma forma a velha classe operária industrial estava morrendo era estatisticamente errada, pelo menos em escala global. Com a única grande exceção dos Estados Unidos, onde a porcentagem de pessoas empregadas na manufatura passou a declinar a partir de 1965, e muito nitidamente após 1970, as classes operárias industriais continuaram bastante estáveis durante todos os anos dourados mesmo nos velhos países industriais, constituindo cerca de um terço da população empregada. Na verdade, em 8 de 21 países da OCDE, o clube dos mais desenvolvidos, ela continuou a crescer entre 1960 e 1980. Naturalmente, cresceu nas partes recém-industrializadas da Europa, não comunista, e depois permaneceu estável até 1980, enquanto no Japão subiu de maneira impressionante, permanecendo bastante estável nas décadas de 1970 e 1980. Nós, países comunistas que passavam por rápida industrialização, notadamente na Europa Oriental, o número de proletários multiplicou-se mais rápido que nunca, o mesmo ocorrendo nas partes do terceiro mundo que encetaram sua própria industrialização: Brasil, México, Índia, Coreia e outros. Em suma, no fim dos anos dourados havia sem dúvida mais operários no mundo, em números absolutos, e quase com certeza a maior proporção de empregados em manufatura na população global do que jamais houvera antes. Com muito poucas exceções, como a Grã-Bretanha, Bélgica e Estados Unidos, em 1970 os operários provavelmente constituíam uma proporção maior do total da população empregada do que na década de 1890 em todos os países onde enormes partidos socialistas haviam de repente surgido no fim do século XIX com base na consciência proletária. Só nas décadas de 1980 e 1990 podemos detectar sinais de uma grande contração da classe operária. A ilusão de uma classe operária em colapso se deveu mais a mudanças dentro dela, e dentro do processo de produção, do que a uma hemorragia demográfica. As velhas indústrias do século XIX e inícios do XX declinaram, e sua própria visibilidade no passado, quando muitas vezes simbolizavam a indústria, tornou mais impressionante o seu declínio. Os mineiros de carvão, que outrora se contavam a centenas de milhares, passaram a ser menos comuns que os formados por universidades. A indústria siderúrgica americana agora empregava menos pessoas que as lanchonetes McDonald's. Mesmo quando não desapareceram, essas indústrias tradicionais mudaram-se de velhos para novos países industriais. Produtos têxteis, roupas e calçados migraram em massa. O número de pessoas empregadas nas indústrias têxtil e de roupas dentro da República Federal da Alemanha caiu em mais da metade entre 1964 e 1984, mas no início da década de 1980, para cada 100 operários alemães, a indústria de roupas alemã empregava 34 no exterior. Mesmo em 1966, eram menos de 3. Ferro, aço e indústria naval praticamente desapareceram das terras de industrialização mais antiga, mas reapareceram no Brasil e na Coreia, na Espanha, Polônia e Romênia. Velhas áreas industriais tornaram-se cinturões de ferrugem, termo inventado nos Estados Unidos na década de 1970. Ou mesmo países inteiros identificados com uma fase anterior da indústria, como a Grã-Bretanha, foram largamente desindustrializados, transformando-se em museus vivos ou agonizantes de um passado desaparecido, que empresários exploravam, com certo êxito, como atrações turísticas. Enquanto as últimas minas de carvão desapareciam do sul de Gales, onde mais de 130 mil ganhavam a vida como mineiros no início da Segunda Guerra Mundial, velhos sobreviventes desciam em poços mortos para mostrar a grupos de turistas o que outrora faziam ali em eterna escuridão. E mesmo quando novas indústrias substituíam as velhas, não eram as mesmas indústrias, muitas vezes não nos mesmos lugares, e provavelmente com estruturas diferentes.
O jargão da década de 1980 que falava em pós-fordismo sugere isso. 79 A imensa fábrica de produção em massa construída em torno da correia de transmissão, a cidade ou região dominada por uma só indústria, caso de Detroit ou Turim na área automobilística, a classe operária local unida pela segregação residencial e o local de trabalho numa unidade de muitas cabeças pareciam ter sido características da era industrial clássica. Era uma imagem irrealista, mas representava mais que uma verdade simbólica. Onde as velhas estruturas industriais floresciam no fim do século XX, como no terceiro mundo recém-industrializado ou em economias industriais socialistas, colhidos em sua deliberada distorção de tempo fordista, eram evidentes as semelhanças com entreguerras, ou mesmo com o mundo industrial ocidental pré-1914, até no surgimento de poderosas organizações trabalhistas em importantes centros industriais baseados em grandes indústrias automobilísticas, como em São Paulo, ou estaleiros navais, como em Gdansk. Assim também surgiram, das grandes greves de 1937, as centrais sindicais de operários nas indústrias automobilística e siderúrgica, no que é hoje o cinturão de ferrugem do meio oeste americano. Por outro lado, embora a grande empresa de produção em massa e a grande fábrica sobrevivessem até a década de 1990, mesmo que automatizadas e alteradas, as novas indústrias eram muito diferentes. As clássicas regiões industriais pós-fordistas, por exemplo, o Veneto, a Emília-Romagna e a Toscana no norte e centro da Itália, não tinham as grandes cidades industriais, as empresas dominantes, as fábricas enormes. Eram mosaicos ou redes de empresas que iam da oficina de fundo de quintal à fábrica modesta, mas de alta tecnologia, espalhados pela cidade e o país. Que tal acharia a cidade de Bolonha? Perguntou a seu prefeito uma das grandes empresas da Europa, se uma de suas fábricas enormes se instalasse ali. O prefeito 80 desviou polidamente a sugestão. Sua cidade e região, prósperas, sofisticadas e, na verdade, comunistas, sabiam como cuidar da situação econômica e social da nova economia agroindustrial. Que Turim e Milão enfrentassem os problemas típicos de cidade industrial. Claro, as classes operárias acabaram, e de maneira muito clara após a década de 1990, tornando-se vítimas das novas tecnologias. Sobretudo os homens e mulheres não qualificados das linhas de produção em massa, que podiam ser mais facilmente substituídos por maquinário automatizado. Ou antes, à medida que as grandes décadas de boom de 1950 e 1960 davam lugar a uma era de dificuldades econômicas mundiais nos anos de 1970 e 1980, a indústria não mais se expandiu no velho ritmo que inchara as forças de trabalho mesmo quando a produção passou a depender menos de mão de obra. Ver capítulo 14. As crises econômicas do início da década de 1980 recriaram o desemprego em massa pela primeira vez em 40 anos, pelo menos na Europa. Em alguns países desavisados, a crise produziu um verdadeiro holocausto industrial. A Grã-Bretanha perdeu 25% de sua indústria manufatureira em 1984. Entre 1973 e fins da década de 1980, o número total de pessoas empregadas na manufatura nos 6 velhos países industriais da Europa caiu 7 milhões, ou cerca de um quarto, mais ou menos metade dos quais entre 1979 e 1983. Em fins da década de 1980, enquanto as classes operárias nos velhos países industriais se erodiam e as novas surgiam, a força de trabalho empregada na manufatura estabilizou-se em cerca de um quarto de todo o emprego civil em todas as regiões desenvolvidas ocidentais, com exceção dos Estados Unidos, onde a essa altura estava bem abaixo de 20%, Bayreuth, 1988. Estava muito longe do velho sonho machista da população gradualmente proletarizada pelo desenvolvimento da indústria até a maioria das pessoas ser trabalhadores braçais. Com exceção dos casos mais raros, dos quais a Grã-Bretanha era o mais notável, a classe operária industrial sempre fora uma minoria da população trabalhadora. Apesar disso, a aparente crise da classe operária e seus movimentos, sobretudo no velho mundo industrial, era patente muito tempo antes de haver
Em termos globais, qualquer questão de sério declínio. Era uma crise não de classe, mas de sua consciência. No fim do século XIX, ver a Era dos Impérios, capítulo 5, as próprias populações misturadas e heterogêneas que ganhavam a vida nos países desenvolvidos vendendo seu trabalho braçal por salários aprenderam a ver-se como uma única classe trabalhadora, e a encarar esse fato como de longe a coisa mais importante em sua situação como seres humanos na sociedade. Ou pelo menos chegou a essa conclusão um número de operários suficiente para transformar partidos e movimentos que os atraíam essencialmente como trabalhadores, o que é indicado pelo próprio nome, Partido Trabalhista, Parti Ouvrier etc., em imensas forças políticas no período de poucos anos. Claro, que estavam unidos não só por salários e por sujarem as mãos no trabalho. Eram esmagadoramente pobres e economicamente inseguros, pois, embora os pilares essenciais dos movimentos trabalhistas estivessem longe da miséria ou do pauperismo, o que eles esperavam e obtinham da vida era modesto, e muito abaixo das expectativas das classes médias. Na verdade, a economia de bens de consumo duráveis para as massas os deixara de lado em toda parte antes de 1914, e em toda parte menos nos Estados Unidos e na Austrália entre as guerras. Um organizador comunista britânico enviado para as fábricas de armamentos em Coventry do tempo da guerra, tão militantes quanto prósperas, voltou boquiaberto. Vocês percebem? Perguntou aos amigos londrinos, entre eles eu próprio, que lá em cima os camaradas têm carros? Eram unidos também por maciça segregação social, por estilos de vida ou até de roupas diferenciados e pela limitação de oportunidades de vida, que os separavam da camada de trabalhadores de escritórios, socialmente mais móveis, se bem que economicamente também apertados. Os filhos dos operários não esperavam ir, e raramente iam, para a universidade. A maioria deles não esperava ir à escola de modo algum após a idade escolar mínima, em geral 14 anos. Nos Países Baixos de antes da guerra, 4% dos garotos de 10 a 19 anos iam para escolas secundárias além dessa idade, e nas democráticas Suécia e Dinamarca a proporção era ainda menor. Os operários tinham uma vida diferente dos outros, com diferentes expectativas, em diferentes lugares. Como disse um dos primeiros de seus filhos, britânicos, com educação universitária na década de 1950, quando essa segregação ainda era bastante óbvia. Essas pessoas têm seus próprios estilos reconhecíveis de habitação, suas casas são geralmente alugadas, e não próprias. Hogarth, 1958, p. 8. Eram unidos, por fim, pelo elemento central de suas vidas, a coletividade, o domínio do nós sobre o eu. O que dava aos partidos e movimentos operários sua força original era a justificada convicção dos trabalhadores de que pessoas como eles não podiam melhorar sua sorte pela ação individual, mas só pela ação coletiva, de preferência através de organizações, fosse pela ajuda mútua, a greve ou o voto. E, por outro lado, que os números e a situação peculiar dos trabalhadores braçais punha ao seu alcance a ação coletiva. Em lugares onde os operários viam rotas de fuga particulares de sua classe, como nos Estados Unidos, sua consciência de classe, embora longe de ausente, era menos uma característica particular, definidora de sua identidade. Mas nós dominava eu não apenas por motivos instrumentais, e sim porque, com a maior e muitas vezes trágica exceção da dona de casa operária, casada, presa entre quatro paredes, a vida operária tinha de ser em grande parte pública, por ser o espaço privado tão inadequado. E mesmo a dona de casa partilhava da vida pública da feira, da rua e dos parques vizinhos. As crianças tinham de brincar na rua ou no parque. Os rapazes e moças tinham de dançar e fazer a corte no espaço externo. Os homens confraternizavam em casas públicas. Até surgir o rádio, que no entreguerras transformou a vida da mulher da classe operária presa à casa. E apenas nos poucos países favorecidos, todas as formas de diversão, além da festa particular, tinham de ser públicas, e nos países mais pobres mesmo a televisão foi, em seus primeiros anos, vista em locais públicos. Da partida de futebol ao comício ou passeio no feriado, a vida era experimentada, naquilo que visava ao prazer, em massa.
Na maioria dos aspectos, essa consciente coesão operária atingiu o auge, nos países desenvolvidos mais antigos, no fim da Segunda Guerra Mundial. Durante as décadas de ouro quase todos os seus elementos foram minados. A combinação de um secular, pleno emprego e uma sociedade de autêntico consumo de massa transformou totalmente a vida dos operários nos países desenvolvidos, e continuou transformando-a. Pelos padrões de seus pais, e na verdade, se suficientemente velhos, pelas suas próprias lembranças, já não eram pobres. Vidas imensuravelmente mais prósperas que qualquer não-americano ou não-australiano jamais tinham esperado eram privatizadas pela tecnologia do dinheiro e a lógica do mercado. A televisão tornava desnecessário ir ao jogo de futebol, do mesmo modo como TV e vídeo tornaram desnecessário ir ao cinema, ou os telefones substituíam as fofocas com amigos na praça ou na feira. Os sindicalistas ou membros de partidos que outrora iam às assembleias locais ou reuniões políticas porque, entre outras coisas, isso era também uma espécie de diversão ou entretenimento agora podiam pensar em formas mais atraentes de passar o tempo, a não ser nos casos excepcionais dos militantes. Por outro lado, o corpo a corpo deixou de ser uma forma efetiva de campanha eleitoral, embora continuasse a ser feito, por tradição e para animar ativistas de partido cada vez menos típicos. A prosperidade e a privatização destruíram o que a pobreza e a coletividade na vida pública haviam construído. Não que os operários se tornassem irreconhecíveis como tais, embora estranhamente, como veremos, a moeda em roupas e músicas da nova cultura juvenil independente, a partir do final da década de 1950, fosse influenciada pela juventude operária. Era mais porque algum tipo de riqueza estava agora ao alcance da maioria, e a diferença entre o dono de um Fusca e o de um Mercedes era muito menor que entre o dono de qualquer carro e o dono de carro nenhum, sobretudo se os carros mais caros se achavam, em teoria, disponíveis em prestações mensais. Os operários, sobretudo nos últimos anos de juventude, antes que o casamento e as despesas domésticas dominassem o orçamento, agora podiam gastar em luxo, e a industrialização da alta costura e do comércio da beleza a partir da década de 1960 respondeu imediatamente. Entre o topo e a base dos mercados de luxo de alta tecnologia que agora se desenvolviam, por exemplo, entre as mais caras câmeras Hasselblad e as mais baratas Olympus ou Nikon, que produziam resultados conferindo ao mesmo tempo status, a diferença era apenas de grau. De qualquer modo, a começar pela televisão, diversões até então só disponíveis como serviço particular a milionários estavam agora nas mais modestas salas de visitas. Em suma, o pleno emprego e uma sociedade de consumo orientados para um verdadeiro mercado de massa colocavam a maior parte da classe operária nos velhos países desenvolvidos, pelo menos durante parte de suas vidas, bem acima do patamar abaixo do qual seus pais, ou eles próprios, tinham vivido outrora, quando se gastava renda sobretudo com necessidades básicas. Além disso, vários fatos importantes alargaram as fendas entre diferentes setores das classes operárias, embora isso só se tornasse evidente após o fim do pleno emprego, durante a crise econômica das décadas de 1970 e 1980, e depois da pressão do neoliberalismo sobre as políticas assistenciais e sistemas corporativistas de relações industriais, que tinha dado substancial proteção aos setores mais fracos dos trabalhadores. Pois a ponta de cima da classe operária, os trabalhadores qualificados e supervisores, se adaptou mais facilmente à era da produção moderna de alta tecnologia, e sua posição era tal que eles podiam na verdade se beneficiar de um livre mercado, mesmo quando seus irmãos menos favorecidos perdiam terreno. Assim, na Grã-Bretanha da senhora Thatcher, reconhecidamente um caso extremo, à medida que se desmantelava a proteção do governo e dos sindicatos, o quinto de operários que estava na base na verdade ficou em pior situação, se comparado com o resto dos operários, do que estava um século antes.
E enquanto os 10% de operários que estavam no topo, com rendimentos brutos 3 vezes maiores que os do décimo inferior, se congratulavam por sua melhoria, era cada vez mais provável refletirem que, como contribuintes nacionais e locais, estavam subsidiando o que veio a ser denominado, na década de 1980, pelo sinistro termo subclasse, que vivia do sistema assistência público, que eles próprios esperavam poder dispensar, a não ser nas emergências. Foi revivida a velha divisão vitoriana entre os pobres respeitáveis e os não respeitáveis, talvez de uma forma mais ressentida, pois nos gloriosos dias do boom global, quando o pleno emprego parecia cuidar da maioria das necessidades materiais dos trabalhadores, os pagamentos da assistência social tinham se elevado a níveis generosos que, nos novos dias de demanda de assistência em massa, pareciam permitir a um exército dos não respeitáveis viver muito melhor da assistência que o antigo resíduo pobre vitoriano. E muito melhor do que, na opinião de contribuintes que davam duro, tinham direito. Os qualificados e respeitáveis viram-se assim, talvez pela primeira vez, como defensores potenciais da direita política, tanto mais quanto as organizações trabalhistas e socialistas tradicionais naturalmente continuavam comprometidas com a redistribuição e a assistência social, sobretudo quando aumentava o número dos que precisavam de proteção pública. Os governos Thatcher na Grã-Bretanha dependiam para seu sucesso, essencialmente, do rompimento dos trabalhadores qualificados com o Partido Trabalhista. A dessegregação, ou, antes uma mudança na segregação, promoveu esse desmoronamento do bloco trabalhista. Assim, os qualificados e os ascendentes saíram dos centros comerciais, sobretudo quando as indústrias passaram para a periferia e o campo, deixando os velhos e sólidos distritos operários nos centros, ou cinturões vermelhos, para serem guetizados ou afidalgados, enquanto as cidades satélite ou indústrias verdes não geravam concentração de uma só classe na mesma escala. Nos centros, conjuntos habitacionais públicos, antes construídos para o sólido núcleo da classe operária, na verdade com uma tendência natural para os que podiam pagar aluguel regularmente, agora se transformavam em assentamentos dos marginalizados, socialmente problemáticos e dependentes da previdência social. Ao mesmo tempo, a migração em massa trouxe um fenômeno até então limitado, pelo menos desde o fim do Império Habsburgo, apenas aos Estados Unidos e, em menor escala, à França. A diversificação étnica e racial da classe operária e, em consequência, os conflitos dentro dela. O problema estava não tanto na diversidade étnica, embora a imigração de pessoas de cor diferente, ou, como os norte-africanos na França, passíveis de ser classificadas como tais, fizesse aflorar um racismo sempre latente mesmo em países considerados imunes a ele, como a Itália e a Suécia. O enfraquecimento dos movimentos trabalhistas tradicionais facilitou isso, pois eles se opunham apaixonadamente a tal discriminação, e assim abafavam a expressão mais antissocial de sentimentos racistas entre seus seguidores. Contudo, deixando de lado o racismo puro, tradicionalmente, e mesmo no século XIX, foi raro a migração de mão de obra levar a essa competição direta entre os diferentes grupos étnicos que dividem as classes operárias, pois cada grupo particular de imigrantes tendia a encontrar seu próprio nicho na economia, que então colonizava ou mesmo monopolizava. Os imigrantes judeus, na maioria dos países ocidentais, foram em massa para a indústria de roupas, mas não para, digamos, a de automóveis. Para citar um caso ainda mais especializado, o pessoal dos restaurantes indianos tanto em Londres quanto em Nova York, e sem dúvida onde quer que essa forma de expansão cultural asiática tenha chegado fora do subcontinente indiano, era recrutado basicamente, mesmo na década de 1990, entre imigrantes de um determinado distrito de Bangladesh, Sylhet. Ou então grupos de imigrantes se viam concentrados em determinados distritos, ou fábricas, ou oficinas, ou níveis da mesma indústria, deixando o resto para outros. No mercado de trabalho segmentado dessa forma, para usar o termo do jargão, era mais fácil desenvolver e manter a solidariedade entre diferentes grupos étnicos de trabalhadores, pois os grupos não competiam, e as variações em sua condição nunca, ou só raramente, podiam ser atribuídas ao interesse próprio de outros grupos de trabalhadores.
Por inúmeros motivos, entre eles o fato de que a imigração na Europa do pós-guerra foi em grande parte uma solução patrocinada pelo Estado à escassez de mão de obra. Os novos imigrantes entraram no mesmo mercado de trabalho que os nativos, e com os mesmos direitos, a não ser onde foram oficialmente segregados como uma classe de trabalhadores convidados temporários, e portanto inferiores. Os dois casos geraram tensão. Homens e mulheres com direitos formalmente inferiores dificilmente viam seus interesses como idênticos aos de pessoas que gozavam de um status superior. Por outro lado, operários, franceses ou britânicos, mesmo quando não se importavam de trabalhar lado a lado com marroquinos, indianos ocidentais, portugueses ou turcos, não estavam de modo algum dispostos a ver estrangeiros promovidos antes deles, sobretudo os encarados como coletivamente inferiores aos nativos. Além disso, e por motivos semelhantes, havia tensões entre diferentes grupos de imigrantes, mesmo quando todos se ressentiam do tratamento que recebiam dos locais. Em suma, enquanto, no período em que os partidos e movimentos trabalhistas clássicos se formaram todos os setores operários, a menos que divididos por barreiras nacionais ou religiosas extraordinariamente insuperáveis, podiam com razão supor que as mesmas políticas, estratégias e mudanças institucionais beneficiariam cada um deles, isso não era mais automaticamente válido. Ao mesmo tempo, as mudanças na produção, o surgimento da sociedade de 2/3, e a fronteira cada vez mais difusa entre o que era trabalho braçal e não braçal borraram e dissolveram os contornos antes claros do proletariado. 4. Uma grande mudança que afetou a classe operária, e também a maioria de outros setores das sociedades desenvolvidas, foi o papel impressionantemente maior nela desempenhado pelas mulheres. E sobretudo, fenômeno novo e revolucionário, as mulheres casadas. A mudança foi de fato sensacional. Em 1940, as mulheres casadas que viviam com os maridos e trabalhavam por salário somavam menos de 14% do total da população feminina dos Estados Unidos. Em 1980, eram mais da metade. A porcentagem quase duplicou entre 1950 e 1970. O fato de a mulher ter entrado no mercado de trabalho não era, claro, novo. A partir do fim do século XIX, o trabalho em escritórios, lojas e certos tipos de serviço, por exemplo em centrais telefônicas e profissões assistenciais, estava fortemente feminizado, e essas ocupações terciárias se expandiram e incharam à custa, relativa e por fim absolutamente, dos setores primários e secundários, quer dizer, agricultura e indústria. Na verdade, o aumento do setor terciário foi uma das tendências mais impressionantes do século XX. É menos fácil generalizar sobre a situação das mulheres nas indústrias manufatureiras. Nos velhos países industriais, as indústrias de trabalho intensivo e as mulheres caracteristicamente se concentravam, como as de tecidos e roupas, se achavam em declínio. Mas o mesmo acontecia nas novas regiões e países do cinturão de ferrugem, com as indústrias pesadas e mecânicas, com sua composição esmagadoramente masculina, para não dizer machista. Minas, ferro e aço, estaleiros, fábricas de automóveis e caminhões. Por outro lado, em países recém-desenvolvidos, e nos enclaves de desenvolvimento manufatureiro no terceiro mundo, floresceram as indústrias de mão de obra intensiva, sedentas de trabalho feminino, tradicionalmente menos bem pago e menos rebelde que o masculino. A parte das mulheres na força de trabalho local aumentou, embora o caso das Ilhas Maurício, onde saltou de cerca de 20% no início da década de 1970 para mais de 60% em meados da de 1980, seja um tanto extremo. Se aumentou, mas menos que o setor de serviços, ou permaneceu estável nos países industriais, isso dependeu de circunstâncias nacionais. Na prática, a distinção entre mulheres na manufatura ou no setor terciário não era significativa, pois o grosso delas em ambas ocupava posições subalternas, e várias funções confiadas predominantemente a mulheres, sobretudo nos serviços públicos e sociais, achavam-se fortemente sindicalizadas. As mulheres também entraram, e em número impressionantemente crescente, na educação superior, que era agora a mais óbvia porta de acesso às profissões liberais. Imediatamente,
Após a Segunda Guerra Mundial, elas constituíam entre 15% e 20% de todos os estudantes na maioria dos países desenvolvidos, com exceção da Finlândia, um farol de emancipação feminina, onde já somavam quase 43%. Mesmo em 1960, em parte nenhuma da Europa e da América do Norte elas eram metade dos estudantes, embora a Bulgária, outro, e menos amplamente alardeado, país pró-mulheres, já quase alcançasse essa cifra. Os estados socialistas foram no todo mais rápidos na promoção do estudo das mulheres. A RDA deixou para trás a República Federal da Alemanha, mas fora isso a ficha feminina deles era irregular. Contudo, em 1980 metade ou mais da metade de todos os estudantes eram mulheres nos Estados Unidos, Canadá e 6 países socialistas, encabeçados pela Alemanha Oriental e a Bulgária, e em apenas 4 países europeus elas constituíam então menos de 40%, Grécia, Suíça, Turquia e Reino Unido. Numa palavra, o estudo superior era agora tão comum entre as moças quanto entre os rapazes. A entrada em massa de mulheres casadas, ou seja, em grande parte mães, no mercado de trabalho e a sensacional expansão da educação superior formaram o panos de fundo, pelo menos nos países ocidentais típicos, para o impressionante reflorescimento dos movimentos feministas a partir da década 60. Na verdade, os movimentos de mulheres são inexplicáveis sem esses acontecimentos. Desde que as mulheres em tantas partes da Europa e da América do Norte tinham conseguido o grande objetivo do voto e direitos civis iguais depois da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, ver a Era dos Impérios, capítulo 8, os movimentos feministas haviam trocado a luz do sol pelas sombras, mesmo onde o trunfo de regimes fascistas e reacionários não os destruíram. Continuaram nas sombras. Apesar da vitória do antifascismo, na Europa Oriental e partes do leste asiático, da Revolução, que estenderam os direitos conquistados após 1917 à maioria dos países que ainda não os tinham, mais nitidamente dando o direito de voto às mulheres da França e Itália na Europa Ocidental, e na verdade às mulheres em todos os países recém-comunistas, em quase todas as ex-colônias e, nos primeiros 10 anos do pós-guerra, na América Latina. Na verdade, onde se realizavam eleições, as mulheres em toda parte do mundo haviam adquirido o direito de voto na década de 1960, com exceção de alguns estados islâmicos e, um tanto curiosamente, da Suíça. Contudo, essas mudanças não foram conseguidas por pressão feminista nem tiveram qualquer repercussão notável imediata sobre a situação das mulheres, mesmo nos relativamente poucos países onde o voto tinha efeito político. No entanto, a partir da década de 1960, começando nos Estados Unidos, mas espalhando-se rapidamente pelos países ricos do Ocidente e além, nas elites de mulheres educadas do mundo dependente, mas não, inicialmente, nos recessos do mundo socialista, encontramos um impressionante reflorescimento do feminismo. Embora esses movimentos pertencessem, essencialmente, ao ambiente de classe média educada, é provável que na década de 1970, e sobretudo na de 1980, uma forma política e ideologicamente menos específica de consciência feminina se espalhasse entre as massas do sexo, que as ideólogas agora insistiam que devia chamar-se gênero, muito além de qualquer coisa alcançada pela primeira onda de feminismo. Na verdade, as mulheres como um grupo tornavam-se agora uma força política importante, como não eram antes. O primeiro talvez mais impressionante exemplo dessa nova consciência de gênero foi a revolta das mulheres tradicionalmente fiéis nos países católicos romanos contra doutrinas impopulares da Igreja, como foi mostrado notadamente nos referendos italianos em favor do divórcio, 1974, e de leis de aborto mais liberais, 1981. E depois na eleição para a presidência da Irlanda da Beata Mary Robinson, uma advogada muito ligada à liberação do Código Moral Católico, 1990. No início da década de 1990, pesquisas de opinião registraram uma impressionante divergência de opiniões políticas entre os sexos em vários países. Não admira que os políticos começassem a cortejar essa nova consciência feminina, sobretudo na esquerda, onde o declínio da consciência operária privava os partidos de parte de seu antigo eleitorado.
Contudo, a própria amplitude da nova consciência de feminilidade e seus interesses torna inadequadas as explicações simples em termos da mudança do papel da mulher na economia. De qualquer modo, o que mudou na Revolução Social não foi apenas a natureza das atividades da mulher na sociedade, mas também os papéis desempenhados por elas ou as expectativas convencionais do que devem ser esses papéis, e em particular as suposições sobre os papéis públicos das mulheres, e sua proeminência pública. Pois enquanto se podia esperar que grandes mudanças, como a entrada em massa de mulheres casadas no mercado de trabalho, produzissem mudanças concomitantes e consequentes, nem sempre essas mudanças ocorrem, como atesta a União Soviética, onde, depois que se abandonaram as aspirações utópico-revolucionárias iniciais da década de 1920, as mulheres casadas em geral se viram carregando o duplo fardo de velhas responsabilidades domésticas e novas responsabilidades no emprego, sem mudanças nas relações entre os sexos ou nas esferas pública e privada. De qualquer modo, os motivos pelos quais as mulheres em geral, e sobretudo as casadas, mergulharam no trabalho pago não tinham relação necessária com sua visão da posição social e dos direitos das mulheres. Talvez se devessem à pobreza, à preferência dos patrões por operárias, por serem mais baratas e mais dóceis, ou simplesmente ao crescente número, sobretudo no mundo dependente, de famílias chefiadas por mulheres. A migração em massa da mão de obra masculina, como do campo para as cidades da África do Sul, ou de partes da África e Ásia para os estados do Golfo Pérsico, inevitavelmente deixou as mulheres chefiando a economia familiar em casa. Tampouco devemos esquecer os apavorantes massacres das grandes guerras, que deixaram a Rússia pós 1945 com 5 mulheres para cada 3 homens. Mesmo assim, são inegáveis os sinais de mudanças significativas, e até mesmo revolucionárias, nas expectativas das mulheres sobre elas mesmas, e nas expectativas do mundo sobre o lugar delas na sociedade. Era óbvia a nova proeminência de algumas mulheres na política, embora não se possa usar isso de forma alguma como um indicador direto da situação das mulheres como um todo nesses países. Afinal, a porcentagem de mulheres nos parlamentos eleitos da América Latina machista, 11%, na década de 1980, era consideravelmente superior à de mulheres nas assembleias equivalentes da nitidamente mais emancipada América do Norte. Também uma substancial parcela das mulheres que agora, pela primeira vez, chefiavam estados e governos no mundo independente, conseguiu isso por herança familiar. Indira Gandhi, Índia, 1966, 84, Benazir Bhutto, Paquistão, 1988, 90, 1994, e Aung San Suu, que teria sido chefe da Birmânia, não fosse o veto dos militares, como filhas. Sirimavo Bandaranaike, Sri Lanka, 1965. 1977, Corazon Aquino, Filipinas, 1986, 92, e Isabel Perón, Argentina, 1974, 6, como viúvas. Isso em si não teria sido mais revolucionário que a sucessão de Maria Teresa ou Vitória no trono dos impérios Habsburgo ou britânico muito antes. Na verdade, o contraste entre governantes mulheres de países como Índia, Paquistão e Filipinas e o estado excepcionalmente deprimido e oprimido das mulheres nessas partes do mundo sublinha a atipicidade delas. E no entanto, antes da Segunda Guerra Mundial, a sucessão de qualquer mulher à liderança de qualquer república, em quaisquer circunstâncias, teria sido encarada como politicamente impensável. Após 1945, tornou-se politicamente possível. Sirimavo Bandaranaike no Sri Lanka tornou-se a primeira-ministra do mundo em 1966. E em 1990 mulheres eram ou tinham sido chefes de governo em 16 estados, Umvoro de Suimen, P32. Na década de 1990, mesmo a mulher que havia chegado ao topo como política profissional era uma parte aceita, embora incomum, da paisagem. Como primeira-ministra em Israel, 1969. Na Islândia, 1980. Na Noruega, 1981. Não menos na Grã-Bretanha, 1979. Na Lituânia, 1990. E na França, 1991.
sob a forma de Doi, líder aceito do principal partido de oposição, socialista, num país que estava longe de ser feminista, o Japão, 1986. O mundo político estava de fato mudando rapidamente, embora o reconhecimento público das mulheres, quando nada como grupo de pressão política, em geral ainda assumisse, mesmo em muitos dos mais avançados países, formas de representação simbólica ou figurativa em corpos públicos. Contudo, faz pouco sentido generalizar globalmente sobre o papel das mulheres na esfera pública e as correspondentes aspirações públicas dos movimentos políticos femininos. O mundo dependente, o mundo desenvolvido e o mundo socialista ou ex-socialista só marginalmente são comparáveis. No terceiro mundo, como na Rússia czarista, a grande massa de mulheres de classe baixa e pouca educação permaneceu fora da esfera pública, no sentido ocidental moderno, embora alguns desses países desenvolvessem, e alguns já tivessem, uma pequena camada de mulheres excepcionalmente emancipadas e avançadas, sobretudo esposas, filhas e membros de famílias das classes altas e burguesias locais estabelecidas, análogas às correspondentes mulheres da inteligentsia e ativistas da Rússia czarista. Essa camada existira no Império Indiano mesmo nos tempos coloniais, e parece ter surgido em vários dos países islâmicos menos rigorosos, notadamente Egito, Irã, Líbano e o Magreb, até que a ascensão do fundamentalismo muçulmano empurrou as mulheres de novo para a obscuridade. Para essas minorias emancipadas, existia um espaço nos níveis sociais superiores de seus países onde podiam atuar e sentir-se à vontade, tal como ocorria, com elas ou suas contrapartes, na Europa e na América do Norte, embora provavelmente demorassem mais a abandonar as convenções sexuais e obrigações familiares tradicionais de sua cultura que as ocidentais, ou pelo menos as não católicas. 85 Neste aspecto, as mulheres emancipadas nos países dependentes ocidentalizados estavam muito mais favoravelmente situadas que suas irmãs, digamos, no extremo oriente não socialista, onde a força dos papéis e convenções tradicionais a que mesmo as mulheres de elite tinham de se submeter era enorme e sufocante. Japonesas e coreanas educadas que se viam no emancipado Ocidente por alguns anos muitas vezes temiam a volta às suas próprias civilizações e a um senso ainda apenas marginalmente desgastado de subordinação das mulheres. No mundo socialista, a situação era paradoxal. Praticamente todas as mulheres estavam na força de trabalho assalariada na Europa Oriental, ou pelo menos ela continha quase tantas mulheres quanto homens, 90%, uma proporção muito mais alta que em qualquer outra parte. O comunismo como ideologia se empenhara apaixonadamente na igualdade e liberação femininas, em todos os sentidos, incluindo o erótico, apesar da antipatia pessoal de Lenin pela promiscuidade do sexo casual. Contudo, tanto Krupskaya quanto Lenin estavam entre os raros revolucionários especificamente favoráveis à divisão de tarefas domésticas entre os sexos. Além disso, o movimento revolucionário, dos narodniks até os marxistas, havia acolhido as mulheres, sobretudo as intelectuais, com excepcional simpatia, e tinha lhes dado excepcional espaço, como ainda era evidente na década de 1970, quando elas tinham representação desproporcional em alguns dos movimentos terroristas de esquerda. Contudo, com exceções um tanto raras, Rosa Luxemburgo, Ruth Fischer, Anna Pauker, La Passionaria, Federica Montseny, elas não se destacaram nas primeiras fileiras políticas de seus partidos, ou mesmo de qualquer outro modo, e nos novos estados governados por comunistas se tornaram ainda menos visíveis. Na verdade, as mulheres em posições políticas de destaque praticamente desapareceram. Como vimos, um ou dois países, notadamente Bulgária e República Democrática Alemã, davam claramente às suas mulheres boas oportunidades de destaque público, bem como de educação superior, mas no todo a posição pública das mulheres nos países comunistas não era muito diferente da que tinham nos países capitalistas desenvolvidos, e onde era isso não trazia necessariamente vantagens. Quando as mulheres corriam para uma profissão a elas aberta, como na União Soviética, onde a profissão de médico se tornou em grande parte ocupada por mulheres em consequência disso, perdiam status e renda.
Ao contrário das feministas ocidentais, a maioria das mulheres casadas soviéticas, há muito acostumadas a uma vida de trabalho assalariado, sonhavam com o luxo de ficar em casa e fazer só um trabalho. Na verdade, o sonho revolucionário original de transformar as relações entre os sexos e alterar as instituições e hábitos que incorporavam o velho domínio masculino em geral encalhou, mesmo onde, como nos primeiros anos da União Soviética, mas não, em geral, nos novos regimes comunistas europeus após 1944, foi seriamente buscado. Em países atrasados, e a maioria dos regimes comunistas se estabeleceu nesses países, foi bloqueado pela passiva não cooperação de populações tradicionais, que insistiam em que na prática, dissesse o que dissesse a lei, as mulheres fossem tratadas como inferiores aos homens. Os heróicos esforços de emancipação feminina não foram, é claro, em vão. Dar às mulheres igualdade de direitos legais e políticos, insistir no seu acesso à educação e ao trabalho e responsabilidades dos homens, mesmo dar-lhes visibilidade e permitir-lhes ir e vir livremente em público, não são mudanças pequenas, como pode atestar todo aquele que compare a situação das mulheres em países onde o fundamentalismo religioso impera ou volta a ser imposto. Além disso, mesmo nos países comunistas onde a realidade feminina ficou bem atrás da teoria, mesmo em épocas em que os governos impuseram uma virtual contra-revolução moral, buscando recolocar a família e as mulheres como basicamente geradoras de filhos, como na União Soviética na década de 1930, a simples liberdade de escolha pessoal existente para elas no novo sistema, incluindo a liberdade de escolha sexual, era incomparavelmente maior do que poderia ter sido antes do novo regime. Seus verdadeiros limites não eram tanto legais ou convencionais quanto materiais, como a escassez de métodos anticoncepcionais para os quais, como para outras necessidades ginecológicas, a economia planejada só dava o mais leve provimento. Mesmo assim, quaisquer que sejam as conquistas e fracassos do mundo socialista, não gerou movimentos especificamente feministas, e na verdade dificilmente poderia tê-lo feito, em vista da virtual impossibilidade de quaisquer iniciativas políticas não patrocinadas pelo Estado e o partido antes de meados da década de 1980. Contudo, é improvável que as questões que preocupavam os movimentos feministas no Ocidente tivessem achado muito eco nos estados comunistas antes dessa época. Inicialmente, essas questões no Ocidente, e notadamente nos Estados Unidos, pioneiros no reflorescimento do feminismo, diziam respeito basicamente a problemas que afetavam mulheres da classe média, ou a forma que as afetava predominantemente. Isso é bastante evidente quando olhamos, nos Estados Unidos, as ocupações em que a pressão feminista conseguiu sua grande abertura, e que, supostamente, refletem a concentração de seus esforços. Em 1981, as mulheres haviam não apenas praticamente eliminado os homens das ocupações de escritório e de colarinho branco, a maioria das quais na verdade eram subalternas, mas respeitáveis, como formavam quase 50% dos agentes e corretores imobiliários, e quase 40% dos bancários e gerentes financeiros, e haviam estabelecido uma presença substancial, se bem que ainda inadequada, nas profissões intelectuais, embora as tradicionais profissões na área de direito e medicina ainda as restringissem a modestas cabeças de ponte. Mas se 35% dos professores universitários, mais de um quarto dos especialistas em computador e 22% nas ciências naturais eram agora mulheres, os monopólios masculinos do trabalho braçal, qualificado e não qualificado, permaneceram praticamente inalterados. Só 2,7% dos caminhoneiros, 1,6% dos eletricistas e 0,6% dos mecânicos de automóveis eram mulheres. A resistência destes ao influxo feminino não era, sem dúvida, mais fraca que a dos médicos e advogados, que tinham aberto espaço para 14% delas. Mas não é despropositado supor que a pressão para conquistar esses bastiões de masculinidade fosse menor. Mesmo uma leitura desatenta das pioneiras americanas do novo feminismo na década de 1960 sugere uma distinta perspectiva de classe nos problemas femininos. Friedman, 1963. Degler, 1987.
Elas se preocupavam maciçamente com a questão de como a mulher pode combinar carreira ou emprego com casamento e família, um problema fundamental apenas para as que tinham essa opção, inexistente então para a maioria das mulheres do mundo e para todas as pobres. Estavam, com toda razão, preocupadas com a igualdade entre homens e mulheres, um conceito que se tornou o principal instrumento para o avanço legal e institucional das mulheres ocidentais, pois a palavra sexo foi inserida na Lei dos Direitos Civis americana de 1964, originalmente destinada a proibir apenas a discriminação racial. Mas igualdade, ou melhor, igual tratamento e igual oportunidade, supõe que não há diferenças significativas entre homens e mulheres, sociais ou outras, e para a maioria das mulheres do mundo, sobretudo as pobres, parecia óbvio que parte de sua inferioridade social se devia à diferença, enquanto sexo, dos homens, e podia portanto exigir remédios específicos de sexo. Por exemplo, provimentos para gravidez e maternidade, ou proteção especial contra ataques pelo sexo fisicamente mais forte e mais agressivo. O feminismo americano demorou a abordar interesses vitais da operária, como a licença maternidade. Uma fase posterior do feminismo na verdade insistiu em diferença de gênero, além de desigualdade de gênero, embora o uso de uma ideologia liberal de individualismo abstrato e o instrumento da lei de direitos iguais não fossem de fato compatíveis com o reconhecimento de que as mulheres não eram, e não deviam necessariamente ser, iguais aos homens, e vice-versa. Além disso, nas décadas de 1950 e 1960 a própria demanda para romper a esfera doméstica e entrar no mercado de trabalho tinha entre as mulheres casadas prósperas e educadas da classe média uma forte carga ideológica que não tinha para outras, pois suas motivações nesses ambientes raramente eram econômicas. Entre as pobres, ou as de orçamento apertado, as mulheres casadas saíram para trabalhar após 1945 porque, para pôr a coisa em termos simples, os filhos não mais o faziam. O trabalho infantil no Ocidente quase desaparecerá, enquanto, ao contrário, a necessidade de dar aos filhos uma educação que melhorasse suas perspectivas colocava sobre os pais um grande fardo financeiro por mais tempo que antes. Em suma, como já foi dito, no passado os filhos trabalhavam para que as mães pudessem ficar em casa cumprindo responsabilidades domésticas e reprodutivas. Agora, quando as famílias precisavam de renda extra, as mães trabalhavam no lugar dos filhos. Tilly Scott, 1987, p. 219. Isso dificilmente teria sido possível sem a diminuição do número de filhos, embora a substancial mecanização das tarefas domésticas, notadamente através de máquinas de lavar, e o aumento de alimentos preparados e de pronto cozimento facilitassem as coisas. Mas para as mulheres casadas da classe média, cujos maridos ganhavam uma renda adequada ao seu status, trabalhar fora raramente trazia um grande acréscimo aos rendimentos da família, quando nada porque se pagava muito menos às mulheres que aos homens nos empregos então à disposição delas. Não podia haver uma contribuição líquida muito significativa à família quando a ajuda paga para cuidar da casa e das crianças tinha de ser contratada, na forma de faxineiras e, na Europa, de moças ao pair, para permitir à mulher ganhar uma renda externa. Se havia um incentivo para as mulheres casadas saírem de casa nesses círculos, era a demanda de liberdade e autonomia. A mulher casada ser uma pessoa por si, e não um apêndice do marido e da casa, alguém visto pelo mundo como indivíduo, e não como membro de uma espécie, apenas esposa e mãe. A renda entrava nisso não porque fosse necessária, mas porque era algo que a mulher podia gastar ou poupar sem pedir primeiro a um marido. Claro, medida que casas de classe média com duas rendas se tornavam mais comuns, os orçamentos domésticos foram sendo cada vez mais calculados em termos de duas rendas. Na verdade, medida que a educação superior para os filhos da classe média se tornava quase universal, e os pais tinham de dar contribuições financeiras a seus rebentos até quando eles já beiravam os 20 anos ou até mais, o trabalho pago para as mulheres casadas da classe média deixou de ser basicamente uma declaração de independência e tornou-se o que há muito era para as pobres, uma maneira de equilibrar o orçamento.
Apesar disso, não desapareceu o elemento conscientemente emancipatório nele, como mostrou o aumento dos casamentos de baldeação. Pois os custos, e não apenas financeiros, de casamentos nos quais cada cônjuge trabalhava em local muitas vezes bastante distante eram altos, embora a revolução nos transportes e comunicações os tornasse cada vez mais comuns em profissões como as acadêmicas, a partir da década de 1970. Contudo, enquanto antes as esposas de classe média, embora não os filhos acima de uma certa idade, quase sempre seguiam automaticamente para onde quer que os novos empregos dos maridos os levassem, agora tornava-se quase impensável, pelo menos nos círculos intelectuais da classe média, perturbar a carreira da mulher e seu direito a decidir onde queria exercê-la. Finalmente, parecia, homens e mulheres se tratavam como iguais neste aspecto. Apesar disso, nos países desenvolvidos, o feminismo de classe média, ou o movimento de mulheres educadas ou intelectuais, alargou-se numa espécie de sensação genérica de que chegara a hora da liberação feminina, ou pelo menos da autoafirmação das mulheres. Isso se dava porque o feminismo específico de classe média inicial, embora às vezes não diretamente relevante para os interesses do resto do grupo feminino ocidental, suscitava questões que interessavam a todas, e essas questões se tornaram urgentes à medida que a convulsão social que esboçamos gerava uma profunda, e muitas vezes súbita, revolução moral e cultural, uma dramática transformação das convenções de comportamento social e pessoal. As mulheres foram cruciais nessa revolução cultural, que gerou em torno das mudanças na família tradicional e nas atividades domésticas, e nelas encontraram expressão, de que as mulheres sempre tinham sido o elemento central. Para isso temos de nos voltar agora,